Pessoal, ontem na Band teve o debate entre os candidatos a presidente do Brasil. Devido a toda a repercussão, eu achei no direito de trazer aqui para vocês algumas informações que saíram após esse debate. Quem levou vantagem nesse debate? Tudo isso vocês vão saber aqui no vídeo de hoje. Antes de mais nada, eu quero deixar claro aqui que eu não estou nem à direita nem à esquerda. Estou aqui para trazer apenas os fatos e vocês é que vão ter a decisão de vocês. Se vocês acharem no direito, também pode deixar aqui nos comentários o que vocês achou desse debate que ocorreu ontem na Band. Lembrando que vocês não são obrigados a nada. E se inscrever no canal, ativar o sininho também, vocês não têm a obrigação de fazer isso, mas como é totalmente de graça e não paga imposto, é a única coisa que você não paga imposto aqui no Brasil. Se você quiser dar uma força aqui no canal, se inscreva e ative o sininho das notificações. Lembrando que no final desse vídeo tem uma grande revelação que pode influenciar um pouquinho na decisão para vocês votarem aí no mês de outubro, beleza? Então vamos deixar de enrolação e bora entender um pouquinho do que aconteceu no debate de ontem. Quem levou vantagem? Deixa aqui embaixo nos comentários. Antes de qualquer coisa, pessoal, na minha opinião, essa disputa a futuro presidente do Brasil está entre o presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Lula. Apesar de Simone Tebet ter uma grande vitória no debate de ontem, ela conseguiu atingir uma grande quantidade de eleitores, que era uma grande dificuldade dela. Eu acredito que ela não tem chance de ir para segundo turno. E isso se tiver segundo turno. Segundo as pesquisas, o ex-presidente Lula dispara com uma certa vantagem contra Jair Bolsonaro. Mas, falando do debate de ontem, o Ciro Gomes foi para esculachar tanto Jair Bolsonaro quanto o ex-presidente Lula. O objetivo dele, a estratégia do Ciro Gomes, era claramente deixar em maus lençóis tanto o ex-presidente Lula quanto o atual presidente Jair Bolsonaro. Simone Tebet também pegou pesado com Jair Bolsonaro, mas também deixou evidente alguns pontos do ex-presidente Lula que ela também achou muito errado. Já a estratégia do atual presidente Jair Bolsonaro era atingir o ex-presidente Lula. Inclusive, ele chamou o ex-presidente de ex-presidiário. Isso começou até uma certa discussão. O presidente Lula usou a mesma estratégia que ele usou no Jornal Nacional, onde ele deu uma entrevista para o apresentador William Bonner e Renata Vasconcelos. Ali dava para perceber nitidamente que ele estava em clima de paz, inclusive com Bonner e Renata. Ele realmente ganhou o apoio do William e da Renata, uma vez que a Renata Vasconcelos é veementemente contra o atual presidente Jair Bolsonaro. Até porque Jair Bolsonaro tem uma certa fama que ele tem contra ele a maioria das mulheres. Uma vez que ele diz que acha super normal uma mulher que exerce o mesmo trabalho, o mesmo ofício de um homem, ganhar muito menos do que o homem somente por ser do sexo masculino. Inclusive no debate de ontem, ele teve uma grande oportunidade de reverter essa situação. Porém, questionada pela Sara Magalhães, ele realmente foi rude novamente e a Simone Tebet foi a primeira a perceber que ele foi realmente indelicado com a Sara Magalhães, a jornalista, e ela ganhou certa vantagem com esse ponto. Ela expressou o seu apoio e, como disse para vocês, foi a primeira a perceber que o Jair Bolsonaro foi rude com a Sara Magalhães. Mais uma vez, fica claro que Jair realmente tem um temperamento muito hostil, principalmente quando se trata de mulheres. E como eu dizia, o presidente Lula estava usando a mesma estratégia em clima de paz. Porém, alguns dos partidos afiliados ao PT, que está apoiando o PT, achou que essa estratégia dele não foi muito boa. O PT, por outro lado, achou que a estratégia valeu a pena. Os especialistas dizem que Lula não teve vantagem, mas também não teve desvantagem.
Por outro lado, o Jair perdeu alguns pontos no conceito das mulheres. Ciro Gomes é aquele candidato que nem fede e nem cheira. Ele estava ali simplesmente para desmoralizar tanto Jair quanto o ex-presidente Lula. E durante o debate, os candidatos a presidente levaram algumas informações que diz respeito ao futuro do Brasil, os seus pensamentos para governar o Brasil. E durante esse discurso, eles deram algumas informações que foram, após os debates, pesquisado por uma equipe de jornalistas que definiram se era verdadeiro ou falsas informações desses possíveis presidentes do Brasil. O candidato Felipe Dávila afirmou que a economia brasileira está estagnada há mais de 20 anos. Segundo aos fatos, a economia brasileira de 2001 a 2019 cresceu 51% e o PIB per capita cresceu 24%. Ou seja, a informação do candidato Felipe Dávila não procede. Já o atual presidente Jair Bolsonaro afirmou que ele escolheu os ministros por critérios técnicos. Segundo aos fatos, essa informação é falsa. Ele também afirmou que criou 60 projetos em favor das mulheres. Segundo aos fatos, essa informação também é falsa. Já o candidato Ciro Gomes afirma que o Ceará é um dos estados que tem a melhor educação do país, estado que ele governou. Segundo aos fatos, essa afirmação é imprecisa, já que o estado está em primeiro lugar na educação. Já o ex-presidente Lula afirma que durante o governo dele foi onde mais gerou emprego, e aos fatos classifica essa afirmação como verdadeira. E o ex-presidente Lula continua afirmando que o desmatamento, o índice menor, foi na época do governo dele. Aos fatos já classificou como uma afirmação falsa. E aos fatos classificou que a menor taxa de desmatamento foi na época do governo Dilma, mas não deixa de ser o PT. Já a candidata Simone Tebet afirmou que 20% das mulheres recebem menos do que os homens exercendo a mesma profissão. Aos fatos, determinou e classificou como verdadeiro. Já a candidata Soraya afirmou que o maior partido que tem afiliados é o partido dela. E aos fatos classificou como falso, já que o MDB é o que tem mais afiliados, passando mais de 2 milhões de afiliados, seguido pelo PT com mais de 1.600.000 afiliados. E para concluir todas essas informações, os fatos que aconteceram no debate de ontem, eu quero dizer para vocês pensar muito bem e antes de eleger qualquer um candidato a presidente. Pensa bem nas suas propostas, nas suas atitudes, nos seus modos de governar. Até porque nenhum tem teto de vidro. E a decisão do país, o futuro do país, pode estar em suas mãos. Deixe de fanatismo, pense nas propostas, analise o que é fato e o que é falso. E isso pode determinar na sua votação, na sua escolha, em quem você quer eleger a presidente do Brasil. Lembrando ainda que são 4 anos, pessoal. São muito tempo e pode fazer uma grande devastação dependendo de quem continua ou de quem vai ser eleito para presidente do Brasil. Na minha opinião, a decisão está entre Jair Bolsonaro e o ex-presidente Lula. Os outros candidatos eu acredito que não faz a menor diferença. Porém, o Ciro pode apoiar o presidente Lula caso vá para um segundo turno. Inclusive o Lula deixou claro isso, que quer ter uma conversa com o Ciro Gomes, apesar do Ciro Gomes ter criticado o ex-presidente Lula. Mas eu quero deixar claro para vocês que se vocês quiserem tomar uma cervejinha no boteco e comer um churrasquinho, vocês sabem quem tem que ser presidente do Brasil. Vou ficando por aqui, um abraço, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Falou, tchau!